Olá, esse é o programa Sociedade Solidária, um fórum para o diálogo sobre os desafios do Brasil, uma iniciativa da LBV. Na edição de hoje, nós falamos sobre um desafio de saúde pública, mas também social. É o câncer. De acordo com dados do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, somente em 2014 nós teremos 580 mil novos casos dessa doença, que tem também um importante impacto social para as famílias que, de uma hora para outra, têm de enfrentar esse grave diagnóstico, ainda mais aquelas famílias que já no seu dia a dia convivem com uma realidade social muito dura, o que acaba interferindo no sucesso do tratamento. Como nós podemos ampliar as chances de cura, de uma vida mais saudável dentro daquilo que é possível nessas condições? É sobre isso que conversamos no programa de hoje, quando recebemos Luciana Holtz. Ela é psico-oncologista, presidente do Instituto Oncoguia. Compartilha conosco a sua experiência nesse tema. Bom, primeiramente agradecemos em nome da LBV a sua presença aqui hoje. Seja sempre muito bem-vinda. Bom, eu que agradeço, Daniel, em nome também à LBV, ao programa Sociedade Solidária. É um enorme prazer para mim, representando o Instituto Oncoguia, estar aqui com você para falar sobre esse tema tão importante. Sem dúvida. Bom, e para começar, eu queria que você contasse para a gente um pouco desse outro lado do diagnóstico do câncer. E estamos em pleno Outubro Rosa, falaremos também a respeito dessa importante mobilização internacional, que é esse lado social, o lado que muitas vezes não é enxergado, que é a dificuldade que as famílias têm de, além de ter acesso ao tratamento de saúde, mas até ter condições de dar andamento a ele, materiais e psicológicas. Bom, isso é super importante, Daniel. Eu acho que, infelizmente, hoje, se citou que são 580 mil novos casos de câncer no Brasil, e acho que vale muito a gente lembrar que desses casos, quase metade são descobertos no estágio avançado. Então, acho que só aí já tem tanta discussão para a gente, já tem um impacto mais grave ainda, porque a gente está falando de casos mais avançados da doença, a gente está falando de tratamentos mais agressivos, a gente está falando de tratamentos mais caros, inacessíveis, e realmente com reduzidas chances de cura. Exatamente, eu acho que a gente sabe, acho que se tem uma boa notícia no mundo do câncer, é a questão do diagnóstico precoce. Quando a gente fala de diagnóstico precoce, a gente fala de 95% de chances de cura, especificamente no câncer de mama, que só agora, já que a gente está em Outubro Rosa, são quase 60 mil novos casos de câncer de mama no Brasil, também metade deles descobertos já no estágio avançado. A gente sabe que quanto menorzinho o tumor da mama encontrado, menores que 1 centímetro, realmente que são descobertos por causa da mamografia, as chances de cura chegam a 95% de chance mesmo. Então, realmente um número super importante. E na sua avaliação, por que ocorre esse diagnóstico tão tardio? São inúmeras as barreiras, Daniel. As barreiras, elas passam por questões individuais, por questões culturais, por questões sociais e por questões de políticas públicas também. Então, eu estou falando desde uma mulher que, por medo do câncer, a gente ainda tem as pessoas com muito medo da doença. Então, por medo do câncer, ela chega a não fazer a mamografia. Acho que todo mundo já ouviu falar no famoso quem procura acha. Eu não quero procurar, Imagina, para que eu vou fazer mamografia? Porque se eu procurar, eu vou achar. Então, a gente ouve ainda essa resposta, por exemplo, quando a gente pergunta sobre a mamografia. A gente tem maridos que não deixam a mulher fazer a mamografia. A gente tem a questão até do acesso à mamografia, que em alguns lugares do Brasil nem a máquina tem. E a gente tem, às vezes, questões mesmo do tempo de espera, que é muito grave. A gente já chegou a fazer alguns levantamentos que na cidade de São Paulo, entre uma mulher descobrir alguma coisa na mama dela, um nódulozinho, alguma coisa, e efetivamente começar o tratamento, Daniel, a gente já viu mulheres demorando quase 300 dias. E fazendo realmente esse grande estrago aí que a gente enfrenta hoje do diagnóstico tardio do câncer de mama, Entre as consequências e prejuízos trazidos por esse diagnóstico ele ocorrer tão tarde, em especial para as famílias, porque muitas vezes, falamos do câncer de mama, por exemplo, ele afeta mulheres. Isso tem um impacto também no entorno daquela família, daquela comunidade? Sem dúvida. Eu acho que hoje, cada vez mais, a gente precisa primeiro lembrar para todo mundo que o câncer é um problema de todos nós. Então, aí lembrando para o paciente que está realmente recebendo esse diagnóstico, a doença, a família inteira se vê impactada.
né, para a pessoa que está recebendo esse diagnóstico. Ele se sente assustado, com medo, frágil, né, inseguro com o futuro, né, lembrando que é sim uma doença ainda muito estigmatizada, ainda muito associada com morte, né. Por um outro lado, a família que se vê ali também recebendo o diagnóstico, também passa a ter medo de perder aquele ente querido, né, também fica muito inseguro. E hoje, né, Daniel, tem uma coisa que a gente percebe que também é uma barreira importante, que é o quanto as pessoas estão desinformadas. Né? Então, é muito contraditório, né? Porque, por um lado, você vê um mundo de internet, hoje você coloca literalmente a palavra câncer na internet, você recebe imediatamente né, assim, uma lista de Uma quase avalanche de informações. mais de 1 milhão de links diferentes, é muita informação. E aí você se pergunta, o que é realmente uma informação de qualidade? Né? O que vai fazer a diferença naquele momento? Quais são as informações que vão ajudar, pensando numa família, pensando num paciente completamente desestruturados por conta de um diagnóstico, né? E essa desestruturação da família no momento que recebe o diagnóstico, ela acaba interferindo também no andamento desse tratamento e no sucesso que ele vai ter. Sem dúvida. Eu acho, Daniel, que o impacto ele tem que acontecer. Né? Assim, é o que eu costumo brincar. Não precisa ter medo de chorar, né? Não precisa ter medo de ficar triste. Esses sentimentos e essas emoções, elas também precisam ser elaboradas. Mas tudo tem seu tempo. Né? Eu acho que o grave é o paciente que fica triste, que fica deprimido e para ali, né? Paralisa. Eu acho que nesse momento ele precisa passar por isso, a família precisa passar por isso, mas também precisa se informar, precisa definir logo quem vai ser o oncologista, precisa conversar com o oncologista sobre todos os detalhes da doença, sobre como vai ser o planejamento do tratamento, se é um tratamento que dá para continuar trabalhando ou estudando ou tendo uma vida normal, quais são os recursos disponíveis para ele poder ter mais qualidade de vida, vai dar para fazer apoio psicológico, vai dar para procurar uma nutricionista, precisa fazer fisioterapia, posso fazer exercício físico, posso continuar indo na academia ou não, né? Tudo isso faz muita diferença e se tem uma palavrinha que no mundo do câncer faz muita diferença é agilidade e rapidez. Tudo precisa ser rápido, o tempo realmente corre contra. Isso é muito importante. Agora, e no caso daquelas famílias que têm uma realidade social mais adversa, o que acaba interferindo muitas vezes até no momento que ela recebe esse diagnóstico, se mais precoce, se mais tardio, e por outro lado até nas condições mesmo de conseguir levar adiante um tratamento como esse, ou poder realizar todo esse planejamento, ter acesso a todos esses suportes que podem facilitar a vida de quem convive com o diagnóstico. Olha, Daniel, a gente sabe que assim, né, acabam sendo essas as pessoas que sofrem mais com todos esses problemas de infraestrutura hoje que o câncer está enfrentando no Brasil. Né? Então, só para você ter uma ideia, acabou de ser aprovada uma lei que diz que a paciente, a partir do momento que ela recebe um diagnóstico, ela tem que começar o tratamento dela em 60 dias. Então, essa é uma informação que se a paciente souber, ela pode pelo menos usar a favor dela. Então, eu acho que tem algumas questões que ela pode se assegurar. Ela pode buscar o realmente apoio de um órgão buscar público. seus direitos, existe a Defensoria Pública, existem os juizados especiais da Fazenda Pública. O nosso trabalho também oferece esse apoio. A gente tem o nosso 0800 gratuito focado em orientação para direitos dos pacientes. Então, eu acho que assim, desde que ela também tenha pelo menos o acesso à informação, né, não se fragilize diante do sistema, Daniel. A gente tem visto muitas pessoas assustadas. Eu acho que a carência é tão grande que parece que ela não consegue nem ter força de se colocar e falar, bom, eu estou doente, mas o SUS precisa me atender. Né? Então, assim, quais são as formas, quais são os caminhos realmente para que eu acesse mais rapidamente o meu tratamento? Isso é muito sério, né? Eu acho que é isso, né? Se você realmente prioriza a sua própria saúde, se você entende um pouquinho, né, que a saúde é direito de todos, né, que o governo disse isso, está escrito isso na nossa Constituição, e que você pelo menos conhece os caminhos, vai com cuidado pressionar, vai com cuidado conversar, tenta pedir ajuda, tenta mostrar que você está precisando, né, de um exame com mais agilidade, que você entende que existe um processo, mas qual é a forma realmente de agilizar, de você não ficar muito tempo na fila, a gente vê que alguns resultados são possíveis. Para enfrentarmos uma doença dessa gravidade como o câncer, que é mundial, não acontece somente aqui no Brasil, para além de recursos, há também
uma dimensão humana, né, dessa relação de cuidado entre os profissionais da saúde e também a população. E é nesse ponto que a gente volta no próximo bloco. Pensar em quais são esses caminhos possíveis, muitos deles que já existem, para que nós possamos prover um atendimento cada vez mais humanizado e efetivo para as pessoas que hoje padecem do câncer. Vamos agora para um breve intervalo. Daqui a pouco continuamos o nosso bate-papo com Luciana Holtz, presidente do Instituto Oncoguia. O programa Sociedade Solidária já volta.